Ei, Psyu, você quer conhecer os 5 passos que te ajudarão a ter uma vida próspera, com um desafio no final, para você já começar a praticar e melhorar aquele 1% ao dia que vai te levar a uma mudança completa num pequeno espaço de tempo ou num curto espaço de tempo? Vem comigo, assista esse vídeo até o final. Nos vídeos anteriores, eu falei muito sobre propósito e os planos de Deus para nós e para a nossa vida. E agora eu quero te dar ferramentas práticas para viver este plano de Deus. As dicas que eu vou compartilhar com você hoje estão no livro Dinheiro é Emocional, do Tiago Brunet, cuja leitura eu realmente recomendo. Hoje em dia, fala-se muito em pensamento positivo. E o pensamento positivo é extremamente importante para que você consiga, para que você atraia coisas boas para a tua vida. Mas não é só isso. Eu sempre digo que é a ação que muda o placar. Então, mais do que pensar positivo ou associado ao pensamento positivo, nós precisamos ter ações práticas no dia a dia. E hoje eu quero compartilhar com você 5 ações que, se você seguir à risca, vão mudar significativamente a tua vida. Primeira ação: perdoar quem te feriu. Em Mateus 18, 21 e 22, Jesus nos ensina a perdoar 70 vezes 7. E em Mateus 6, 14 e 15, Jesus nos fala que precisamos perdoar para sermos perdoados. A Bíblia fala que quando Jesus se entregou por nós e quando ele morreu naquela cruz, todos os nossos pecados foram perdoados, foram levados com ele. Ou seja, Deus já nos perdoou antes mesmo que nós pecássemos, porque Deus sabe, Ele conhece a nossa alma, Ele nos formou. Como diz um louvor que eu gosto muito, Ele sabe de qual matéria-prima nós fomos feitos. Então Ele sabe que nós vamos pecar. É pela graça que nós somos salvos, porque se nós dependêssemos de sermos perfeitos, se nós dependêssemos do nosso mérito, nós nunca alcançaríamos a salvação. Mas a Bíblia fala que nós somos salvos pela graça e pela misericórdia de Deus. E para que nós possamos, então, nos beneficiar deste perdão que antecipadamente Deus nos concedeu, é muito importante que nós perdoemos o outro, né? Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. O que ocorre é que nós queremos ser perdoados, mas não queremos perdoar. E o pecado, gente, nós vamos cometer em maior ou menor grau, às vezes sem querer, na maioria das vezes de forma inconsciente, a gente peca. Por isso é extremamente importante que nós estejamos sempre prontos a perdoar. Agora, é importante dizer também que perdoar não é fácil. O perdão é um processo, você tem que tomar uma decisão, você tem que entrar em contato com a dor que aquela pessoa te causou e você precisa liberar um perdão genuíno e verdadeiro para ela. Se você não fizer este movimento de se colocar no lugar dela, de entender as razões dela, os porquês dela, por mais absurdos que te pareçam, dificilmente você vai conseguir liberar um perdão verdadeiro. O perdão, ele é necessário, não porque o outro merece que você o perdoe, mas para que você tenha paz. Porque quando você não perdoa uma pessoa, aquele fantasma te acompanha, consciente ou inconscientemente, pelo resto da vida. Por isso é muito importante liberar o perdão. E aqui eu quero abrir um parêntese com vocês. Tão importante quanto perdoar a quem nos feriu é perdoar a nós mesmos. De tudo que nós fizemos, dos erros que nós cometemos. Às vezes a pessoa entra numa sociedade errada, às vezes a pessoa compra um carro e o carro estava com o motor fundido e ela perde aquele dinheiro e ela se condena, ela se culpa, ela se maltrata por ter cometido aquele erro. É muito importante que você se perdoe. Por quê? Porque o inimigo, ele vai usar as suas fraquezas para te acusar. E quando você não se perdoa pelo que você fez,
você abre uma porta enorme para ele ficar te acusando. Você não vai conseguir, porque lembra quando você falou mal daquela pessoa? Então agora Deus está te castigando. Isso não vai dar certo para você, mas isso é porque você não se perdoou. Deus já te perdoou. Se perdoe também. O segundo passo que eu quero compartilhar com vocês agora é reeditar o seu passado. Através de um acompanhamento psicológico, através de um profissional de saúde mental, é muito importante que você encare as suas feridas, porque muitas das decisões que nós tomamos hoje, elas têm fundamento, elas têm base, elas nasceram lá no nosso passado. Muitas das reações que você tem hoje é a sua criança doente e ferida gritando dentro de você. Se você quer uma mudança de vida, se você quer ser próspero na tua vida em todas as áreas, primeiro, perdoe as pessoas e a si mesmo. Segundo, reedite a sua história. Entre em contato com os seus traumas, com as suas feridas. Por quê? Porque eles constituem a sua fraqueza. E quando nós somos fracos, quando nós temos fraquezas, as pessoas facilmente nos atingem. As pessoas facilmente nos tiram do sério. Você dedicar um tempo, você começar a praticar esta reedição do seu passado. Se você conseguir sozinho, hoje nós temos um vasto conteúdo nas redes sociais, e aí eu já deixo uma dica, né, para procurar conteúdos edificantes, ok. Mas se você não conseguir sozinho, procure uma ajuda profissional. Mas quanto mais rápido você fizer esta reedição, mais rápido você prospera na tua vida. Tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz: conheça-te a ti mesmo e conhecerás o universo. Esta frase foi dita pelo filósofo grego Sócrates. O autoconhecimento, ele é um fator determinante em nossas vidas. Conhecer a si mesmo é saber quais são as suas falhas, quais são as suas potencialidades. Quando você conhece a si mesmo, o passado perde o poder de nortear as suas decisões. Conheça-te a ti mesmo, encontre suas feridas, trate-as. Do contrário, elas continuarão norteando as suas decisões. Toda vez que você encontrar uma pessoa muito hostil, uma pessoa muito áspera, como eu sempre falo, guarde a caixa de alfinetes, aquelas pessoas que ficam alfinetando todo mundo, tenha certeza. Esta pessoa tem um passado difícil, esta pessoa tem feridas que ela não conseguiu tratar. Augusto Cury fala que pessoas feridas ferem e pessoas curadas curam. Então, se você tem uma vida difícil, um histórico de muitas feridas, inconscientemente você vai ferir as outras pessoas. E essas pessoas vão se afastar de você. E num dado momento você se percebe sozinho, sem amigos, não tem relacionamento com pais, com cônjuge, não tem bom relacionamento no trabalho. Mas como nós não temos consciência de que nossas feridas nos levam a afastar as pessoas, via de regra nós colocamos a culpa em tudo, em todos, quando na verdade o problema só está dentro de nós. O terceiro passo para você ter uma vida próspera é: mapeie os seus gatilhos mentais. O que são gatilhos mentais? São estalos na nossa mente que, quando disparados, nos levam a ter comportamentos e atitudes que nós não gostaríamos de ter. Não raras as vezes eu tenho conhecimento ou chega para mim casais que estão com problemas no casamento por conta da organização da casa. E o discurso é sempre assim: ah, ele não me respeita porque eu limpo, ele suja, ele não conserva, ou ela não mantém a casa organizada. Às vezes um copo sujo na pia, uma parte surta, pira, descompensa. E aí às vezes quem tá de fora fala: nossa, não tinha necessidade disso. O cônjuge olha e fala: nossa, não tinha necessidade disso. Quando você se aprofunda na investigação, por que um prato, por que um copo, por que um objeto fora do lugar incomoda tanto a outra parte, você sempre vai encontrar uma mãe muito rigorosa, uma mãe muito exigente, uma mãe que não raras as vezes punia aquele filho, aquela filha, quando ele deixava alguma coisa fora do lugar. E quando aquele adulto, então, se casa,
ele não consegue agir diferente com o cônjuge. E o copo sujo na pia, a toalha fora do lugar, é o gatilho que faz com que esta pessoa saia da casinha. Por isso é extremamente importante que nós aprendamos a mapear os nossos gatilhos. Clarice, como é que eu mapeio o meu gatilho? Toda vez que algo te incomodar muito, olhe para você e pergunte: por que isso me incomoda tanto? É algo que alguém fala, um copo sujo na pia, um comportamento, uma postura, o ato às vezes de alguém estacionar o carro numa vaga de idoso. Aquilo te incomoda, te descompensa, porque com certeza alguma ferida tem ali. E o ato daquela pessoa, o gesto daquela pessoa mexeu na tua ferida e isso vai disparar um gatilho e você vai fazer coisas que não gostaria de fazer. O quarto passo que eu quero compartilhar com vocês para que você tenha uma vida próspera é: se reconcilie com pessoas importantes na tua vida. Tem aquelas pessoas que te magoou e você vai fazer um trabalho mental. Você vai liberar perdão para aquela pessoa, você vai tirar aquela pessoa da tua vida e talvez ela nunca precise saber que você fez esse processo. Você se libertou dela, está tudo bem. Agora, existem pessoas na tua vida que se faz importante uma reconciliação. Existem pessoas na tua vida que você precisa procurar e pedir perdão. Que você precisa procurar e dizer: olha, tá tudo bem, eu te perdoo. Lembra da dificuldade que nós temos em nos perdoar? Às vezes aquela pessoa importante que tanto nos fez mal, ela se afasta, não porque ela não gosta da gente, mas por vergonha dela. E ela só está esperando um passo nosso para que este perdão seja concretizado. Se você tem hoje atritos, conflitos, se você está distante de pessoas que você amou muito um dia, de pessoas que você ainda ama, que são importantes na tua vida e você tem mágoa dela, manda uma mensagem hoje, fala para ela: olha, eu te amo, olha, eu sinto tua falta, olha, eu já esqueci, olha, está tudo bem. Porque você fez a tua parte. Clarice, se ela não aceitar, tá tudo bem. Não é entre você e ela, é entre você e Deus e entre você e você. Eu trabalho muito essa coisa do perdão com os meus clientes e às vezes as pessoas têm um problema com pai, mãe, vó, faz tempo que não fala, porque magoou, porque abusou, porque isso. E aí eu começo um processo de auto-perdão, essa pessoa se perdoa. Começa um processo de perdoar o outro, esta pessoa perdoa o outro, e aí eu falo: por que você não faz contato? Por que você não manda uma mensagem? Ah, porque eu tenho medo da resposta. E quando esta pessoa cria coragem de fazer este contato, é mágico. Porque via de regra o outro já está esperando esse contato. E quando ele atende o telefone, não raras as vezes eu recebo esses depoimentos. Nossa, ele chorou, eu chorei, ele falou que sente minha falta, ele falou que me ama, ele falou que esqueceu. Você sabe quem são as pessoas importantes na tua vida. Reconcilie-se com elas. E o quinto passo que eu quero compartilhar com vocês, e esse eu amo muito e eu pratico diariamente: como se tornar inofendível. Gente, não é libertador quando as pessoas não têm mais o poder de te atingir, quando as pessoas não têm mais o poder de te magoar, de te ferir? Pensa se uma vida assim não é uma vida libertadora. Você nunca mais precisa se preocupar em perdoar ninguém, porque você simplesmente nem se permite ofender, nem se permite guardar mágoa de alguém. Clarice, como é possível eu ter esta vida? Como que eu consigo me tornar inofendível? Se conhecendo, conhecendo as tuas feridas, conhecendo os teus valores. O que são valores? Aquilo pelo que você vive e morre. E pouquíssimas pessoas sabem de verdade quais são os seus valores. Os nossos valores norteiam as nossas decisões. Qualquer dia eu vou gravar um vídeo falando só de valores. Valores é assunto para uma aula de um dia inteiro. Mas eu vou dar um exemplo comigo, por exemplo. Para mim, o respeito é um valor master. Ou seja, antes de me conhecer, antes de saber quem eu era, antes de reeditar meu passado, antes de todo esse processo de autoconhecimento, eu saía da casinha
toda vez que eu me sentia desrespeitada. Eu saía do corpo, como eu falava, né? Eu me descompensava. Não raras as vezes, eu me arrependia do que eu tinha feito. Porque às vezes, na cabeça da pessoa, aquilo nem era um desrespeito. Mas eu me sentia absurdamente desrespeitada. Então, hoje eu sei que o respeito é um valor importante para mim. Então, vou dar um exemplo que acontece muito comigo. Eu marquei uma reunião com uma pessoa. Aquela pessoa chega atrasada. Há 10, 15 anos atrás, enquanto esperava ela, eu alimentava um diálogo interno assim. Quem ela pensa que é? Ela acha mesmo que ela é melhor que os outros. Ela acha mesmo que o tempo dela é mais importante que os outros. Onde já se viu fazer as pessoas ficarem esperando? Isso é uma falta de respeito. E quando aquela pessoa chegava para o compromisso, eu já estava irada com ela. Soma-se a isso o complexo de inferioridade que eu tinha. Eu já me sentia inferior. Ou seja, quando alguém se atrasava para um compromisso comigo, ela só reforçava aquilo que eu pensava que eu era. Lembra, por conta das feridas que nós tínhamos? Clarice, hoje, quando alguém se atrasa, você não se irrita? Claro que eu me irrito, porque eu ainda considero o atraso uma falta de respeito. Só que hoje eu sei que o atraso é um gatilho que dispara em mim uma pessoa que eu não gosto. Então, o que eu faço? Eu alimento o diálogo interno certo. Hoje, se eu estou esperando alguém e essa pessoa se atrasa, eu já falo, opa, ela se atrasou. Para mim, isso é uma falta de respeito. O respeito é importante para mim. Por que será que ela se atrasou? De repente, ela teve um imprevisto. De repente, ela não tem consciência. Ela não teve oportunidade de aprender que o tempo é um fator mais importante. Ela não teve oportunidade de aprender que quando alguém reserva parte do tempo para outra pessoa, isso tem que ser respeitado, isso tem que ser valorizado. Eu alimento um outro diálogo interno. E quando aquela pessoa chega, está tudo bem para mim. Ou seja, hoje, se atrasar para um compromisso comigo, já não me ofende mais tanto, já não me agride mais tanto. Por quê? Porque eu aprendi, eu conheci os meus valores e isso faz com que eu me torne inofendível. Uma outra técnica que eu uso, né, para ser inofendível, é aquela frase do Augusto Cury, que eu já havia falado anteriormente, por trás de toda pessoa que fere, tem sempre uma pessoa ferida. Então, sempre que eu recebo uma ofensa gratuita, uma alfinetada gratuita, ou algo assim que no meu mapa de mundo não tinha por que a pessoa ter falado daquele jeito, eu olho para ela com todo o amor do mundo, eu penso, quantas feridas essa pessoa deve estar carregando. E ali o meu olhar, a minha postura, a minha compaixão por aquela pessoa faz com que ela se desarme. Porque eu realmente olho para ela, me coloco no lugar dela e fico imaginando como deve ser difícil a vida dela por tratar as pessoas mal gratuitamente. E pensando assim, alimentando esses diálogos internos, é muito difícil alguém conseguir me atingir. E hoje, a dica que eu quero deixar para vocês, a grande reflexão: trabalhe incansavelmente para saber quem você é, para curar as suas feridas, para descobrir quais são os seus valores. E nunca mais ninguém vai conseguir atingir vocês. Se você realmente quer dar um passo para mudar tua vida, hoje eu dei 5 para vocês. Como eu sempre digo, o primeiro passo, ele não nos leva onde nós queremos chegar, mas ele nos tira de onde nós estamos. E sair do lugar onde estamos já é por si só um grande incentivo. Se você quer, a partir de hoje, mudar 1% todos os dias, implementar uma mudança verdadeira na tua vida, escolha um dos 5 passos que eu coloquei para você hoje. Pratique por 1 mês, 2, 3, 4, até você se sentir confiante com ele. E então vá para o segundo passo. Não se vira um navio numa única manobra. É preciso várias manobras. E eu quero deixar aqui um exercício prático para você fazer. Escolha uma pessoa que você não gosta e liste 3 qualidades nela. Você não precisa ir lá pedir perdão, você não precisa nada. Coloque foco nessas qualidades e eu te garanto que isto vai mudar o sentimento que você tem em relação a ela. Vai ser uma pessoa a menos, uma mágoa a menos, uma pedrinha a menos no teu coração. Sem falar
que ela vai sentir, que a energia de você para com ela mudou. Faça isso, depois me conte o resultado. Se esse vídeo de alguma forma contribuiu, edificou a sua vida, curte, comente, compartilhe para edificar outras vidas. E não se esqueça de se inscrever no meu canal. Forte abraço.